foi maravilhoso. Eu quero iniciar logo com a palavra. Peço que aqueles que vão ficar com as crianças hoje, só vai quem vai ficar com as crianças. Os demais fiquem aqui e vamos prestar atenção naquilo que Deus quer falar. É uma palavra que Deus colocou no meu coração ontem à noite. E o tema dessa mensagem é: quem nós somos. Eu não sei se você já parou para pensar já sobre esse assunto. Eu, na sexta-feira à noite, eu estava procurando um filme para assistir no Netflix, e eu coloquei um filme lá que eu não imaginaria que seria um filme com aquela proposta. Não me lembro nem o nome, mas eu acho que é Overcome. É alguma coisa assim. Depois eu confirmo aqui, passo para vocês até assistir e dou uma sugestão. Que é um filme que, não vou contar o spoiler, mas só para uma sinopse dele. Que uma adolescente, ela não sabia quem ela era. E um dia ela encontrou Deus, ela descobriu quem ela era. Porque, na verdade, muitas coisas que nós, às vezes, fazemos, não justificando os nossos erros, mas é porque, na verdade, nós não temos uma identidade definida, uma identidade declarada de quem nós somos. E eu me incluo nisso também. Às vezes, eu me pergunto quem eu sou. Quantas vezes eu entro em crise de identidade? Como assim, pastor? Eu entro em crise de identidade. Às vezes eu coloco até para Dani alguns sentimentos que eu tenho, que eu sinto. Algumas situações que pode ser até que sejam suposições minhas, pode ser até que eu nem esteja correto naquilo que eu estou pensando com relação a mim. Mas às vezes eu me sinto, às vezes sozinho, às vezes eu me sinto, sabe, enfim, sem uma identidade definida. E eu assisti esse filme na sexta, e no sábado passou o dia, e à noite eu tendo um momento ali, buscando Deus, tentando falar com Deus, que eu precisava passar o tema da mensagem, eu não tinha. E eu busquei aquilo assim, quem eu sou? E na verdade, quando eu vi isso em mim, eu percebi que muitas pessoas, elas não definiram ainda a sua rota, o seu trajeto, porque elas não são Neemias. Neemias, ele tinha a função de copeiro do rei. Ele tinha uma posição no palácio do rei. Ele vivia num conforto, por mais que ele estava na condição de servo, ele vivia num conforto no castelo do rei, porque ele tinha tudo. Mas quando ele percebeu que as muralhas de Jerusalém haviam sido destruídas pelo inimigo, ele se lembrou do túmulo dos seus pais, ele se lembrou de quem ele era de fato. Porque ele tinha a função de copeiro, mas na verdade ele era o servo de um Deus vivo. Então a função não o impediu de exercer aquilo que Deus tinha para a vida dele. E nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1. Eu acredito que eu não vou conseguir terminar essa mensagem, mas eu vou tentar, vou pedir ao Espírito Santo que fale conosco muito mais do que eu vier a falar aqui. Quem nós somos, afinal, quem de fato eu sou? Quem eu sou? Quem você é? Pergunta para você mesmo isso. Parece assim, não, pastor, quem eu sou? Eu sou fulano de tal, eu trabalho com tal coisa. Não é, você vai entender já já. Diz a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Olha o que está escrito, a carta que Paulo escreve à igreja de Colosso. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Escreva esta carta, junto com o nosso irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Paulo ele já começa escrevendo a carta colocando definições aqui. Afinal eu te pergunto, quem de fato eu sou? Você pode fazer essa pergunta para você, e talvez por anos, eu tenho 47 anos, eu nunca parei para pensar quem de fato eu sou. Quem eu sou? De fato, quem eu sou? Talvez a gente faz essa pergunta, talvez não de forma tão clara e objetiva, mas todos nós, de um jeito ou de outro, encontramos diversas maneiras de nos definirmos ou de nos enxergarmos. A gente encontra diversas formas de nos definir e de nos enxergar. Eu quero
apresentar aqui o que julgo ser os 3 jeitos mais comuns de as pessoas se definirem ou se enxergarem, né? Com todo respeito, talvez até você pense de uma forma diferente, mas eu quero aqui apresentar aquilo que eu acho 3 maneiras mais comuns que as pessoas se definem ou se enxergam. Quando você conversa com uma pessoa, você começa a bater um papo, você conversa com alguém, a pessoa diz assim: não, eu sou médico, né? Eu sou médico, ou eu sou comerciante, ou eu sou dona de casa ou dono de casa, ou eu sou professor, ou sou professor, ou eu sou estudante, ou eu sou aposentado. A pessoa ela começa a definir algumas maneiras que ela se enxerga. Quem você é? Ah, eu sou um comerciante. Quem você é? Eu sou um advogado, eu sou um contador, eu sou um colaborador de empresa na área de administração, enfim, eu sou um vendedor, enfim. Só que isso que nós às vezes definimos ou tentamos definir quem nós somos, não é quem nós somos. Isso é o nosso trabalho, mas não é quem nós somos de fato. Esse é o nosso trabalho. Você pode até ter o trabalho de vendedor, de médico, de enfermeiro, sei lá, enfim, de empresário, mas esse é o seu trabalho, mas não é de fato quem você é. Uma pessoa que às vezes, infelizmente, ela passa pelo divórcio, recém-divorciada, ela poderia até desabafar: eu sou um fracasso, eu não tive como dar continuidade à minha família, ao meu relacionamento. Uma pessoa, quando passa por uma situação dessa, ou num trabalho que ela deu início, não deu certo, fala: eu sou um fracasso. A pessoa começa a se enxergar e talvez até definir a vida dela como uma experiência que ela passou. Mas isso não define de fato, mesmo que essa que eu disse como recém-divorciada, embora ela tenha fracassado no casamento ou no comércio, o fracasso, guarda bem isso, o fracasso não define essa pessoa, nem ninguém que de alguma forma tenha fracassado na vida. O fracasso não nos define. Aleluia. Não nos define. Porque nós passamos por momentos de fracasso. Todos. Não, eu nunca passei. Todos passamos. E o fracasso não nos define. Nós estamos agora em época de campanha eleitoral, né? E depois eu gostaria até de dar... Eu não gosto de incentivar ninguém a votar ninguém. Não gosto nem de envolver política com a igreja. Ah, pastor, hoje tem... Não, sim, a gente tem que pensar sim, mas eu não gosto de usar a igreja para influenciar ninguém. No entanto, o meu conselho aqui é que você ore em quem você vai votar. Que você não vote por influências de outras pessoas. Que você assista aquilo que é chato, né? Que a gente sabe que é o horário eleitoral, que você pesquise os candidatos que você vai votar, né? Para que você vote consciente, não vote sem saber, vote porque uma grande massa está votando. Porque, né, às vezes a igreja, ela assim, não, a igreja toda está... Não, mas você sabe por quê? Então você tem que saber o que você está fazendo. E ore por isso. Então só isso que eu quero falar sobre política. Mas voltando, nós estamos vivendo uma época de campanha eleitoral. Se nós estivéssemos com essa igreja abençoada num lugar na rua, não aqui no hotel, já tinha candidato batendo na nossa porta, para a gente orar por eles, para a gente... Mas não vem ao mérito agora. E nessa época eleitoral de campanha, os candidatos estão ávidos para serem eleitos, estão desesperados para serem eleitos. Eles declaram para todos os cantos aonde vão a resposta padrão que perguntam a eles, né? Quem é o senhor candidato? Eu me lembro de um que na última igreja que nós tivemos na Vida Nova, que ele foi lá e o cara é bilhardário. E na igreja ele, né, falou que veio de situação pobre, que ele passou necessidade e tal. Todo candidato, infelizmente, não vou generalizar, mas a maioria dos candidatos, se não 99%, ele responde assim, a resposta ela é padrão: sou de origem pobre, de família humilde, de um bairro pobre e carente da minha cidade, sou alguém que lutou e venceu, e agora eu estou aqui para buscar o meu voto, vote em mim, Rony, 22, tal.
Porque, gente, mexe com a emoção do povo. Então, ele pode até vender esse peixe dele, mas isso não o define. Não o define. Então, esses exemplos que, com todo respeito, eu citei, que algumas pessoas se enxergam, e a pessoa, ela fala com tanta convicção aquilo que ela foi orientada pelo seu consultor eleitoral, que aquilo passa a ser uma verdade na vida dela. É um sofisma. O cara nem lembra que ele nasceu em berço de ouro. Ele nem lembra que nunca ele comeu farinha com fubá. Não sei se é assim que fazia, Gal, antigamente, no pessoal do norte, quando não tinha que comer, misturava lá, como que era? Feijão com farofa, farinha, alguma coisa assim. Não tinha nem feijão, né? O povo falava assim, o pessoal carente mesmo. Então tem candidato que ele estuda o que o mais humilde comeu, para ele falar, não, eu comi isso. É tanta mentira que se torna uma verdade. Enfim, esses exemplos, eles ilustram nossa tendência natural de usar experiências subjetivas. São experiências subjetivas, conquistas ou derrotas pessoais, cargos, posições profissionais, como forma de definir quem nós somos. E nada disso, presta bem atenção, querido, define quem nós somos. Existem pessoas que passaram por muito mais fracassos, outras por muito mais vitórias, por mais situações de posições sociais, profissionais, mas isso não define quem ela é. Ela não é melhor que aquela que passou por mais fracasso, porque a história para ela foi um pouco diferente. Isso não define quem ela é. Quem nós somos de fato? Se nada disso me define, Se nada disso... É impressionante como as pessoas, quando precisam dizer quem são, elas acabam dizendo o que fazem. Quem é você, Dani? Eu trabalho em tal. Não, eu não perguntei quem é que você faz, o que você é. Quem é você, Rodrigo? Sou corretor de seguro, fiz propaganda, merchandising. Põe aí depois um cachê. Sou corretor de seguro. Não, isso não é você. Isso é seu trabalho. Isso não define o que você é. Sabe? E as pessoas, quando perguntam quem vocês são, elas acabam dizendo o que fazem, ou o que sofreram, ou o que passaram, ou o que ganharam, ou o que perderam. Eu volto a dizer, eu me incluo nisso, porque muitas vezes eu uso o exemplo. Eu estava falando para a Dani, hoje no Esporte Espetacular de manhã, Esporte Espetacular, Globo Esporte, sei lá o que é da Globo lá. Eu estava zapeando, eu vi um rapaz que ele, com 16 anos, tinha 145 quilos. Em 8 meses, ele baixou para 85 quilos. E aí veio a história, dele. A mãe estava contando que ele perdeu o pai. Logo que ele perdeu o pai aos 14, 15 anos, ele entrou na comida assim absurdamente, com uso de droga também e tal. E o que tirou ele dali foi começar a praticar esporte. Ele começou a praticar o Muay Thai, ele se interessou, ele virou, inclusive hoje ele é lutador de MMA. E eu fiquei pensando, que eu já tinha preparado essa mensagem ontem à noite, e eu fiquei pensando na história desse rapaz. Às vezes, as experiências que nós vivemos no passado, elas de alguma forma afetam a nossa jornada, mas elas não definem quem nós somos. Não podem definir. Aquele rapaz, na humildade dele, lá do Nordeste, do norte do nosso país, ele encontrou uma saída, uma motivação que o fez a vencer a obesidade pela sua saúde, talvez a depressão que ele vivia constante, num esporte que ele começou a praticar. Então, o fracasso do passado dele não define quem ele é. Não define quem ele é. A pergunta é, afinal, quem de fato eu sou? Quem de fato eu sou? Quem de fato você é? Por quais lentes você se enxerga? Uma das coisas que me motivou nessa palavra, eu não quero dar spoiler do filme, mas a menina, ela leu Efésios, os 2 primeiros capítulos de Efésios, que ali, se você quiser ler depois, você vai ver muitas coisas de quem você é no livro de Efésios. Como nós devemos nos enxergar ou nos definir? Será mesmo que devemos viver nos definindo pelo que nós fazemos?
Será que devemos nos definir pelo que nós ganhamos, quanto é o nosso salário, quanto colocamos no bolso, ou pelo que perdemos? Porque eu posso ir num restaurante A, você pode ir num melhor que o meu, que eu fui, pelas suas condições. Isso define quem nós somos. As condições sociais definem. Pelo que nós construímos ou pelo que nós destruímos, isso define quem eu sou. Pelo que eu passei ou pelo que eu estou passando, isso define quem eu sou? Parece que não. Diga para quem está ao seu lado, nada disso define quem você é. Diga isso para a pessoa. Você crê nisso ou não? Amém. Sim ou não? Meu irmão, se a gente conseguir absorver aquilo que Deus tem para falar através dessa mensagem hoje pode ser um start da sua vida, um novo tempo de restauração, com um caminho certo, onde você não vai gastar energia em lugares errados, mas você vai se esforçar para fazer aquilo que é certo para o seu bem. Amém. Amém? Sabe por quê? Porque se você parar e pensar quantas coisas a gente faz, nós gastamos energia que não edifica nada na nossa vida com Deus. Quantas coisas. Às vezes eu tenho não sei se é bom ou é ruim, um tal de senso de justiça, que às vezes eu quero discutir num condomínio por uma coisa que eu achei injusta, que fizeram nem comigo, com outra pessoa. Que eu vou gastar energia nisso? Eu posso fazer outras coisas. Não que eu deva abrir mão, deixar a vida me levar, não. Mas eu tenho que ver o que é importante para mim. A identidade bíblica. Quando nós olhamos para a Bíblia, para o Novo Testamento, a gente aprende que, como cristãos, a nossa identidade ela é definida pelo nosso relacionamento com Cristo. Diga assim comigo, como cristão, a minha identidade, ela é definida pelo meu relacionamento com Cristo. Amém? Se você conseguir guardar isso, pelo menos por uma semana, pelo menos até o GC, para a gente discutir isso no GC, para ver se isso a semente vai dando fruto assim, para a gente entender. Falar em semente, quem plantou a sua sementinha? Que levanta a mão. Só eu. A minha sementinha eu plantei em todos os vasos de casa lá em cima. Plante sua sementinha, gente, ato profético. Voltamos aqui. Então, a minha identidade cristã bíblica, ela é definida pelo meu relacionamento com Cristo e não por experiências boas ou ruins que eu tive na minha vida. A minha identidade bíblica, ela é definida assim. Histórias de fracasso ou de superação, nem tão pouco, o que a gente faz, o que a gente desempenha, sabe? Nada disso, enquanto profissionais, define quem nós somos. Dessa forma, eu queria, contrariando também o grande Steve Jobs. Não sei se você lembra do Steve Jobs, que foi o precursor da Apple, o criador ali, talvez com outras pessoas. Contrariando ele, nossa identidade, ela não é construída pela marca que deixamos no universo. Ela não é construída pela marca. Essa não é a nossa razão de existir. O cristão, ele toma consciência de si mesmo, ou constrói sua consciência de si mesmo por meio de uma posição ou uma identidade em Cristo. Quem eu sou? Quando a gente ministra 7 semanas de libertação, e eu espero em breve poder ministrar aqui 7 semanas de libertação, para trazer nível de conhecimento até, o primeiro tema das 7 semanas de libertação é posição em Cristo. Ela me define qual é a minha posição em Cristo Jesus. Porque o fato de eu ser liberto, o fato de eu ter liberdade, ela não está relacionado no meu tom de voz, no grito da oração, quando fala oração forte, oração fraca. Não é a altura, não é a intensidade que define isso, mas é a essência daquilo que está dentro de mim. E quando eu tomo conhecimento da palavra, e a Bíblia diz em João 8,32 que a palavra nos liberta, quando eu tomo conhecimento disso, eu passo a comer a palavra, porque eu quero me libertar de coisas que a minha vida por muito tempo, por ignorância, e me perdão, a palavra ignorância aqui não é sendo de forma pejorativa, mas ignorância por falta de conhecimento.
Porque lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, o profeta diz: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. E o que nós precisamos hoje não é viver de emoção, mas é viver do conhecimento da palavra para criar base sólida, para que possamos construir e ser uma igreja forte. Amém. E quando eu digo ser igreja forte, não é fazer o que o projeto Vida seja forte, mas que eu como igreja, vocês como igreja, sejam fortes. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, gente, porque Deus tem colocado muito isso no meu coração. Sabe, a gente tem que estar pronto para esses ventos que têm soprado contra as nossas vidas. Tem que estar pronto. O que os define e os une? Ali, Paulo, Timóteo, o primeiro texto que nós lemos, Paulo, Timóteo, os cristãos de Colossos, é só uma pessoa. Se você ler lá, que nós lemos aqui, eu vou ler de novo. Paulo, apóstolo de Cristo, Colossenses 1, 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escreva esta carta, junto com o nosso irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Claramente, o que define essas pessoas que são citadas na carta de Paulo, é uma pessoa, é Cristo Jesus. É Ele que os define. Sabe, Cristo Jesus. Não é a geografia que os define. Não é porque um vive na América, porque o outro vive na Ásia. Não é isso que define uma pessoa. Mas a pessoa aqui, Paulo, quando está em Colosso, ele é definido pela pessoa de Cristo Jesus. É baseado em Cristo Jesus que ele escreve. Sabe, não é uma profissão que define uma pessoa, não é a produção, a meritocracia que define uma pessoa, não são os gostos pessoais, nem tampouco a personalidade que define uma pessoa, não são experiências compartilhadas, mas Cristo Jesus que define a pessoa. Amém. Cristo os une e os define como uma pessoa. Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, junto com o irmão, aos santos de Colosso, naquela carta, Paulo escrevendo, define, conferindo a identidade deles, o sentido e a missão a todos eles. É o que nós precisamos. Identidade, missão, sentido. É o que nós precisamos na vida cristã. É o que precisamos ter. Vou ler de novo. Ouça mais uma vez, por favor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escreva esta carta, junto com o nosso irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Não sei se você conseguiu perceber. Paulo diz aqui, é apóstolo de Cristo Jesus. E isso, ele é não por definição própria, mas pela vontade de Deus. Está escrito aqui, pela vontade de Deus. E não pela vontade dele mesmo, como causa principal ali. De fato, a vontade de Paulo se curvou com prazer à vontade de Deus para a vida dele. A vontade dele se curvou, ou seja, aceitou, se rendeu, sabe, se rendeu à vontade de Deus para a vida dele. Porque Paulo, ele tinha, eu vou chegar lá, se der tempo, falando um pouquinho da definição dele do homem. Quem era Paulo? Ele escreve a Timóteo, falando em 1 Timóteo 1, de 12 a 14, ele escreve a Timóteo falando um pouco de si. Ele diz assim, agradeço aquele que me deu forças, Cristo Jesus. Olha a carta dele para Timóteo. Agradeço, porque ele agradeceu aquele que lhe deu força, porque ele estava fraco. E ele agradeceu por aquele que havia dado forças a ele, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo. Percebe? Olha a intimidade, sabe? Olha que alegria para nós hoje, que Deus tem em nossos corações, em saber que Cristo confia no Rony, confia na Dani, confia em cada um de vocês, para servi-lo. Para servi-lo, Ele confia em nós. Designou para servi-lo como apóstolo, embora eu fosse, olha o que ele fala, blasfemo, Paulo falando aqui, perseguidor e violento, contudo, recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade.
O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Meu irmão, percebe? Às vezes a gente fica assim, não, eu não sou digno. Como não? É a misericórdia do Senhor que age sobre as nossas vidas. Não é a minha conduta que me define. Não são os meus erros que me definem. Mas é o arrependimento e a posição e o relacionamento com Cristo que me define. Da mesma forma, a igreja de Filipe, lá os Filipenses, no capítulo 3, de 5 a 9, ele fala assim, de igual forma falando de seu apostolado, mas principalmente falando da sua motivação para fazer o que fazia. E olha o que ele fala: fui circuncidado com 8 dias de vida. Aqui eu estou definindo a vida de Paulo, que na verdade se chamava Saulo. Sou israelita de nascimento. Então ele era israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. E ele perseguia os cristãos. Olha só. Ele era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Ele era tão zeloso que ele perseguiu a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Ele se achava justo, então ele queria cumprir a lei. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora, Paulo diz, as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparado ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Aleluia. O apostolado de Paulo, queridos, a sua vocação, a sua carreira, assim dizendo, era consequência de sua posição em Cristo. Ele tinha uma posição do seu relacionamento com Cristo, de sua vida ser e estar unida a Cristo. O apostolado de Paulo, ele se baseia nisso. Ele era e ele estava unido com Cristo. Tanto que ele escreveu, né? Por causa dele, de Cristo, deixei de lado todas as coisas. Deixei o judaísmo, deixei a lei. As considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Filipenses 1, de 8 a 9. Para Paulo, identidade, guarda isso, identidade, missão, vocação, motivação, uniam-se num só. Identidade, diga comigo, identidade, missão, vocação e motivação. Eu tenho que descobrir em Deus qual é a minha identidade. Eu tenho que descobrir qual é a minha vocação, minha motivação, qual é a minha missão. Para Timóteo também, a Bíblia fala que Timóteo se unia a Paulo e a missão de Paulo. Ele se unia, ele estava submisso ali, caminhando, ele era discípulo de Paulo. E ele se unia à missão de Paulo e a motivação para viver de Paulo, porque tanto Paulo quanto ele estavam unidos em uma mesma pessoa. Quem? Cristo. Então ele encontrava, Timóteo, motivação na vida de Paulo, porque quando ele era discipulado por Paulo, e ele também começou a exercer o ministério, Timóteo começou a exercer o ministério, ele não fazia para Paulo, mas ele fazia na missão, propósito, vocação, que era de Cristo. E eu tenho que ter isso no meu coração. Foi por isso que Paulo, o descreveu aos Colossenses, lá que nós lemos, como sendo irmão Timóteo. Ali, Paulo se definiu como apóstolo pela vontade de Deus, definiu Timóteo como irmão em Cristo. Desculpa, obrigado. Como irmão em Cristo. Mas como assim, irmão? Paulo, irmão em Cristo. Paulo e Timóteo estavam em Cristo. Os cristãos em Colossos também. Cristo unia todos, tornava-os um. Mas, mais do que isso, guarda aqui, querido, a identidade deles, quem eles de fato eram, se baseava no fato de que todos eles estavam em Cristo, unidos a Cristo. E olha o final do texto, do versículo 2 de Colossenses 1. Aos santos fiéis, irmãos em Cristo que estão em Colossos,
Feito essas considerações, esses 2 primeiros versículos que Paulo escreve a carta de Colossos, eu quero agora buscar responder a pergunta inicial com você. Afinal, quem nós somos? Quem você é? Quem você é? Quem você é, Rodrigo? Quem nós somos? Responderemos a esta pergunta utilizando-nos das palavras de Paulo. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Pois bem, quem de fato eu sou? Eu sou alguém que está em Cristo. Eu sou um santo. Eu sou um membro da família cristã. Eu sou um estrangeiro ou um peregrino neste mundo. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação escolhida, um povo separado por Deus. Nós estamos neste mundo, mas não fazemos parte deste mundo. Não somos extraterrestres. Não somos pessoas, mas nós sabemos que este mundo é um tempo limitado. Nós estamos de passagem para fazer a vontade de Deus se cumprir aqui como igreja, para resgatar um rebanho. Nós estamos aqui de passagem. O que é ser santo? Ser santo é ser separado. Não que nós não pequemos, não que nós não erremos, não erremos. Nós erramos sim, mas o Espírito Santo que está em nós nos leva ao arrependimento para que nós possamos nos arrepender e temos uma outra oportunidade de continuar separado como nação escolhida, sacerdócio real, um povo eleito, nação santa. O Senhor te separou, você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Diga assim comigo, eu sou alguém em Cristo. Quem de fato eu sou? Quem de fato eu sou? Sou alguém que está em Cristo. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Estar em Cristo significa estar unido a Cristo. É uma das expressões favoritas de Paulo, pois ele utiliza essa expressão mais de 160 vezes em suas cartas. Mais de 160 vezes ele fala sobre união, estar em Cristo, amalgamado. Sabe o que é estar amalgamado? É mais ou menos assim, quando você encontra, um exemplo simples, mas vai fazer você entender. Você compra quem já viu aquele saco de batata assim grande, assim, várias batatas dentro? Ou um saco pequeno de batata, seja uma dúzia de batata, para você visualizar melhor. As batatas podem estar separadas lá, mas quando elas são amassadas e você faz aquele purê, tudo continua sendo batata, mas não são mais batatas individuais. Amalgamados é isso, é você quando você se torna um. Nós nos tornamos um em Cristo Jesus. Não existe entre nós um separado do outro, mas um tem que estar junto com o outro. Isso é fazer parte do corpo de Cristo. É isso aí. Estar em Cristo, unido a Cristo, significa não estar mais em Adão. Não é mais estar em Adão, né? De acordo com o Novo Testamento, já preguei sobre isso, do velho Adão, do novo Adão, que é a figura do Adão que pecou, do novo Adão que é Jesus Cristo. Muda tudo. Lá em 1 Coríntios 15, 22 fala isso, porque assim como em Adão todos morreram por causa do pecado, assim todos nós seremos vivificados em Cristo Jesus, que é o Adão sobre as nossas vidas. Amém. Aleluia. Em 1 Coríntios 15, 45 fala que assim como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, Cristo, porém, é espírito vivificante. Adão foi alma vivente, alma, emoções. Cristo, espírito vivificado. O espírito que estava morto em nós por causa do pecado, ele foi vivificado. Aquele espírito estava morto na sua vida, hoje está vivificado. O Espírito de Deus habita em nós e temos vida em Cristo Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Eu disse primeiro aqui que nós somos alguém em Cristo. Ponto 2, sou santo. Diga assim comigo, sou santo. Sou santo. Afinal, quem de fato eu sou? Diga comigo assim, sou santo. Sou santo. Você não é santo, você é santo. Santo é uma das palavras mais mal compreendidas do nosso vocabulário cristão. Em determinado ponto da história cristã, as pessoas passaram a chamar os primeiros apóstolos de santos.
contrariando o significado puro da palavra no Novo Testamento. É por isso que agora a gente ouve falar de São Paulo, São Pedro, Santo André e outros. Na tradição católica romana, pessoas que alcançaram realizações incomuns, às vezes são canonizadas, né? A gente vê muito isso acontecer. As pessoas são canonizadas e chamadas de santos. Entre os cristãos protestantes, geralmente pensamos em santos como pessoas excepcionalmente devotadas, santificadas, aquela que arrota a asa do anjo. Ora tanto que misericórdia. Sabe, aquela que arrota a asa do anjo. Eu tenho até medo de ficar perto dessas pessoas, muito santa. Então no protestantismo é isso que acontece. Ela se acha mais santa que as outras. Eu estou falando do significado da palavra santa. No catolicismo, pelas benfeitorias ou pela pessoa fazer o melhor, eles às vezes reconhecem como santos, canonizando, porque eram pessoas que faziam algo especial. Ok, mas o protestante tem suas falhas também. Ele acha que ora mais e chega aqui abatido. O que foi, Diogo? Não, pastor, eu estou até rosto chupado, você não está percebendo? Ó, eu jejuei uma semana, pastor. Meu, se você jejuou, amém, jejua na sua e já era. Entendeu? Eu não sou mais santo que ninguém porque eu leio a Bíblia, outro não lê. Ninguém é mais santo que ninguém por causa disso. E isso a gente tem que começar a se atentar, a entender um pouco mais. A verdade, porém, é que todo crente é santo. Todo crente é santo. Nós somos santos. E por esse motivo, as saudações de Paulo nas suas cartas normalmente inclui algo como lemos em Colossenses: aos santos de Colossos. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Até mesmo, e quando eu digo crente, o crente quer dizer quem crê, não quer dizer que é o evangélico. Crente é quem crê. Nós somos santos. Até mesmo, ao se dirigir à igreja de Corinto, uma igreja que era muito teológica e moralmente desestruturada, ela conhecia, mas era desestruturada. Paulo escreveu em 1 Coríntios 1:2: a igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Sabe, foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso Senhor. Santos são aqueles separados. O que a gente aprende com Paulo é que santidade não é uma aquisição espiritual. Olha, eu consegui. Eu fui lá no mercadinho do céu e eu peguei o primeiro macarrãozinho de santidade. Eu sou cabo no nível de santificação. Agora eu subi, sou sargento no nível de santificação. Santidade não se adquire assim. Não é uma aquisição espiritual, um reconhecimento dessa aquisição. Em vez disso, é um estado ou uma condição a qual Deus mesmo leva a cada um de seus filhos. Todos cristãos são santos. Por quê? Porque Deus que os santificou. Foi Deus que nos santificou. Amém? Amém. Terceiro, e eu vou parar por causa do horário. Quem eu sou em Cristo Jesus? Quem eu sou? Aliás, quem de fato eu sou? Terceiro, sou membro da família cristã. Diga comigo, sou membro da família cristã. É isso que às vezes nos dói. A gente vê as igrejas brigando por posições, por números, por quem é melhor, quem é pior. Não quero entrar nesse mérito, nem quero que isso vire uma discussão ou uma conversa entre nós, nem no GC. Nem no GC eu gostaria que isso fosse enfatizado. Mas esse é um dos cuidados que eu gostaria que nós tivéssemos como igreja. Não somos melhor que ninguém, mas também não somos pior que ninguém. Deus não age mais na igreja A, B ou C. Deus age igual, de todas as formas em todo mundo, porque Jesus morreu por todos, não por alguns. Amém? Amém? Afinal, quem de fato eu sou? Sou membro da família cristã. Estar em Cristo é estar na família de Cristo. Este é um tema muito importante, porque muitos cristãos tendem hoje a ver o seu cristianismo simplesmente como um relacionamento pessoal com Deus. No entanto,
Eu quero dizer uma coisa até sobre um pastor que batem muito nele, e eu concordo com 90% do que ele fala, sabe? É um pastor que eu prezo muito, é um homem conhecedor da palavra, teólogo, o pastor L. René Kivitz. Eu honro muito a vida dele. Ele tem as suas interpretações que não cabe a mim julgar ou deixar de... Eu creio naquilo que eu aprendi, mas tem coisas que ele fala que eu dou total razão. Como, por exemplo, a gente pensa na nossa salvação. A nossa salvação, ela é individual, ok? Mas como que eu posso pensar somente em mim, sendo que eu faço parte da família de Cristo? Família são as outras pessoas, envolve outras pessoas. Se eu pensar somente na minha vida cristã, eu estou bem com Deus, está tudo tranquilo, eu leio minha Bíblia, eu vou no culto, eu não faço mal para ninguém. Se eu pensar só nisso, eu sou um egoísta. Eu só estou pensando na minha salvação. Mas quando ele fala sobre ajudar o próximo, sobre estender as mãos, ele tem total razão. Eu assino embaixo. Amém? E por fim, quem eu sou em Cristo? Eu sou estrangeiro. Aliás, quem eu sou? Quem nós somos? Eu sou estrangeiro e peregrino nesse mundo. Quem de fato eu sou? Eu sou estrangeiro. Eu estou aqui de passagem só. Você também. Algo que chama muita atenção na descrição que Paulo faz desses crentes que estão em Cristo, lá em Colossos. Ele diz assim: simultaneamente cidadãos de dois reinos, vivem ao mesmo tempo em Cristo e na pequenina e antiga cidade romana chamada Colosso. Eles viviam, eles tinham vida social. E este foi um ponto que mais mexeu comigo. Porque não que nós muitas vezes queremos implantar uma religiosidade ou uma doutrina bíblica, aliás, uma doutrina de igreja, mas de fato nós vivemos no mundo, nós temos vida social, nós não podemos nos isolar das pessoas, porém nós não podemos ser influenciados também por esse pequeno mundo de Colosso. Sabe, perceba bem a ênfase na geografia terrestre e espiritual desses primeiros cristãos. Eles vivem em Colosso, mas também estão em Cristo. Diga assim comigo: eu vivo em São Paulo, mas eu também estou em Cristo. Amém? Eles viviam em Colosso, mas estavam também em Cristo. Ou seja, tudo que fazia, onde quer que fossem ou fizessem morada, lá em Colossos, ou em Éfeso, ou em qualquer outro lugar, quem eles eram espiritualmente não mudava de acordo com a geografia do local, nem de acordo com o que estavam fazendo. Eles não mudavam a sua maneira de ser conforme a geografia que eles vivessem. Eles não mudavam. Independente de onde eles estivessem. Independente de onde eles estivessem. Mas por quê? Por causa da intimidade que eles tinham com Deus. Da intimidade que eles tinham com Jesus. Da busca, do jejum, da oração, da leitura da palavra. Isso aí. Eles não nenhum vive sem isso. É isso aí. Então não importava a geografia. Ele podia estar numa cidade que só adorava as coisas mundanas, que eles continuavam sendo as mesmas pessoas. Eles podiam ir para outro local e a geografia não mudava isso na vida deles. E é o que não deixavam ser influenciados, porque eles tinham convicção, eles tinham identidade, eles sabiam quem eles eram. E essa é a pergunta da noite: quem nós somos? Eu preciso saber quem eu sou, porque onde eu estiver, com os amigos que eu estiver, a minha identidade não vai ser mudada. Entendeu? Eu não gosto de dar testemunho às vezes, de falar situações que eu já vivi, mas assim, eu gostava de brincar. De quarta-feira a gente jogava um truquinho, futebol lá no meu prédio. Eu tinha amizade com todo mundo, a Dani lembra disso. Mas tinha hora que a galera pegava o celular, eles tinham um grupo, e eu fazia parte do grupo para convocar o churrasco. Quando colocava coisas assim que não convinha com aquilo que a gente crê, eu saí do grupo. Aí os caras me zoavam até. Aí falaram: não, pode entrar que parou isso aí e tal. Aí colocaram. Aí eu tava lá um dia brincando com eles sobre essas coisas de futebol e tal.
Aí ele falou assim, não coloca tal situação que o Rony vai sair de novo. Eu falei, vou mesmo. E aí colocaram, eu saí, não tem mais. Eu falei para um outro amigo lá, quando tiver churrasco, vocês me chamam aí. Então assim, eu não sou melhor que ninguém, de maneira nenhuma. Eu só estou querendo, exemplificar uma situação que a gente pode ter amizade, mas eu não preciso participar das mesmas coisas. Entenderam? Eu preciso participar. Então, são essas coisas que me definem, porque me definindo eu não vou ter necessidade de participar com eles. Agora, se eu ainda estou num processo de libertação, se eu estou em processo de convencimento ou convicção, é melhor que, por enquanto, eu me afaste um pouco, até eu ter me consolidado e certeza de quem eu sou. Porque quando a gente tem certeza de quem a gente é, aí a coisa está definida. Amém? Amém? Eu vou parar por aqui. Afinal, quem de fato eu sou? Quem de fato você é? Nós não somos quem as nossas experiências, seja positiva ou negativa, gritam dentro de nós, através das nossas emoções. Nós não somos mais ou menos melhor ou pior por causa daquilo que a gente conquistou, que a gente perdeu na vida. A nossa identidade não é definida por cargos ou posições. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Diz assim comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. A Bíblia diz que eu sou. Você tem que ter essa certeza no teu coração. Pastor, mas o que a Bíblia diz que eu sou? Vai ler. Eu já dei um toque já em Efésios, né? Eu falei do filme. E assista Overcome. Eu vou confirmar que isso é isso mesmo em Netflix. O filme é sensacional. É um filme Overcome. Overcome. É, isso aí mesmo. É sensacional, assista. Porque é um filme que nos edifica. Eu não sou contra assistir outros tipos de filme. Eu gosto também de assistir outras séries, etc. Tem uma pedido. Mas esse, Deus me livre. Você é louco, a Dani falou que tem um para indicar, vocês nem ouçam quando ela fala isso para vocês, nem ela nem a Gal, elas estavam assistindo a mesma. Esse aqui é você. Overcome, esse mesmo. Foi Muito no clube louco. de... 2008. É muito louco. Sem querer, eu pus para assistir lá e eu falei, meu, que filme. Um filme que compartilha a palavra, que edifica a nossa fé, muito louco, muito louco. Mas amém. Eu queria convidar vocês a se colocar em pé no seu lugar. Diga novamente comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diz que eu sou. É, meu irmão, você tem que ter essa certeza. É o que a Bíblia... Não importa o que falam de mim, não importa como me acusam. Pastor, mas é difícil, eu não tenho sangue de barata. Eu sei, mas Jesus também não tinha sangue de barata, ele aguentou. Sabe o que falam? Às vezes as palavras vêm de perto. Eu lembro de uma palavra do Willi que ele pregou que essas maiores pedradas vêm de perto. E vem mesmo, de perto. Porque por mais forte que você seja, as mais machucam, porque mais forte que a gente é, se você pegar uma pedra aqui na frente do hotel e for tirar dentro do serete, sei lá quantos metros vai alcançar, 70, 80 metros, não vai passar disso. Mas as maiores pedradas vêm de perto, porque aqui é mais fácil de acertar, não é? Você vai ficar marcando. Eu sou alguém que pela graça e por meio da fé está em Cristo. Diga assim comigo, eu sou alguém que pela graça e por meio da fé eu estou em Cristo. Diga comigo assim, eu sou santo. Eu sou separado e consagrado para declarar a glória de Deus através da minha vida. Diga assim comigo, eu sou membro da família cristã. Repita comigo, por favor, diga assim, eu sou estrangeiro e peregrino neste mundo. Eu tenho que ter essas convicções, gente. Eu preciso ter essas convicções. Com todas as implicações de ser estrangeiro e peregrino em terra estranha, nós somos chamados para abençoar com o evangelho da glória e da graça de Deus. Nas palavras que o apóstolo Paulo descreve, santo
e fiel irmão em Cristo que está em São Paulo. Não é Colosso, é São Paulo. Somos nós. Estamos aqui para fazer diferença. Você crê nisso? Amém. Feche seus olhos. Não pense em nada não, agora sim, só pense em Deus. E nessa frase, quem eu sou? Quem eu sou? Ah, meu irmão, quem eu sou? Afinal, quem eu sou? A Bíblia, ela tem tantas respostas para a minha vida. Quem eu sou? Eu sou alguém que está em Cristo Jesus. Ah, isso ninguém pode tomar de mim. As pessoas podem falar o que quiser com relação à minha vida, aos meus erros, às experiências negativas que eu tive, mas isso não define quem eu sou. O que define quem eu sou é a minha aliança com Cristo. É estar em Cristo, isso define quem eu sou. Quem eu sou, a Bíblia também diz que eu sou santo, eu sou separado. Eu faço parte de uma nação escolhida, de uma raça eleita, de um sacerdócio real. A Bíblia diz isso. Sabe, sou santo. A Bíblia também diz que eu sou membro da família cristã. Eu tenho uma família. Por mais que às vezes nós nos sentimos rejeitados por essa família cristã, e isso nos magoa muito, porque a igreja, ela perdeu de fato a essência do cristianismo, que é o amor, que é a união, que é o apoio, o suporte. A igreja perdeu. Mas em nome de Jesus nós podemos, nem que se formos poucos, a começar a reconstruir isso. Amém. Através das nossas vidas. Sermos um em Cristo, não importa se é denominação A, B, C, D, E. Ah, que um é maior, que um é menor, que o louvor dele é melhor, que lá tem iluminação, aqui não importa. Somos a família cristã. A Bíblia diz que eu sou estrangeiro e peregrino neste mundo, que eu estou de passagem aqui. Então eu começo a entender quem de fato eu sou. Eu não sou um erro, eu não sou um acaso. Eu não nasci por qualquer coisa, sem querer, ou por uma distração. Talvez alguém um dia ouviu dizer porque nasceu, que não era esperado, e aquilo trouxe trauma no coração. Em nome de Jesus. Pode até o homem ter dito que foi um acidente, mas para você já tinha sido gerado lá atrás com o Senhor. Havia já um propósito já. Então não existe essa definição que você é um acaso, é um acidente, ou não te quiseram, não importa. Porque o Senhor tinha um plano na sua vida. Isso só te faz mais forte, porque se tomaram aquilo que para muitos foi base, você tem o total suporte, o amor de Deus que tem te sustentado até o dia de hoje. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Cada um teve sua experiência, cada um teve sua história. A nossa história tem que ser respeitada, mas a nossa história não define quem nós somos. Quem nós somos em Cristo Jesus. Aleluia. Pai, eu oro nessa noite agradecendo, Senhor. Agradecendo pela palavra que o Senhor tem ministrado no nosso coração. E hoje, Pai, eu creio que os nossos olhos estão sendo ampliados, a nossa visão, para enxergar de fato quem nós somos, qual é o propósito das nossas vidas. Porque às vezes nós parecemos, Senhor, que não temos propósito. Parece que, Senhor, a nossa vida, ela anda segundo, Senhor, o vento, a maré, Pai. Mas não, a nossa vida tem um propósito. Nós fomos criados para a glória do Deus poderoso. Nós somos separados, santos, escolhidos. Fazemos parte, somos em Cristo. Somos a família cristã, somos peregrinos nessa terra. E é isso que o nosso coração, Senhor, tem que acreditar todos os dias. Todos os dias, Senhor. Essa palavra tem que queimar no nosso coração. Não é porque um vive uma forma que parece ser melhor que o outro, que Deus tem mais carinho, tem mais cuidado. Não, o sangue de Jesus foi derramado por todos na cruz. E nada disso. As experiências não nos definem. O que nos define é a palavra. A palavra nos define, Senhor. Nós somos amados do Senhor. A Bíblia diz que somos amados. E ainda que alguém ou situações demonstrou que alguém não nos amasse,
e nós sofremos com isso. Nessa noite, Pai, pedimos que o Teu amor nos envolva. O Teu amor já foi manifesto quando o Senhor entregou o Seu único Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós. Mas, Senhor, eu peço em nome de Jesus que haja, Senhor, um sentimento, Senhor, que o Teu Espírito Santo de alguma forma, Pai, quebre, tire, preencha o nosso coração, Senhor, com este amor, e que não haja espaço para rejeição, que não haja espaço para depressão, que não haja espaço para pensamentos e sentimentos que não provêm de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, todo complexo de inferioridade, tudo aquilo que não é do Senhor, porque não existe entre nós maior ou menor, que nessa noite, Pai, que nessa noite, Pai, esse sentimento envolva e traga a união da Tua igreja, a unificação pelo sangue do Cordeiro, oh Pai, para que haja vida em abundância no coração de todos nós, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Todo pensamento cativo, toda mente está cativa, toda mente cauterizada no pecado, nessa noite, em nome de Jesus, caia por terra, em nome de Jesus, Pai. Leva a nossa mente, leva os nossos pensamentos, leva nossos pensamentos cativos aos pensamentos do Senhor, Pai, para que nós possamos, Espírito Santo, oh Deus, viver, Pai, esse ambiente de amor, viver esse ambiente, Senhor, de adoração, viver esse ambiente, Senhor, oh Pai, de família, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós oramos essa noite, Espírito de Deus, e agradecemos ao Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Se você crê, diz amém. Amém. Se você pode, dê uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Saiba que você é amado do Senhor, não é um jargão, não. Essa palavra Deus colocou no meu coração no momento que eu comecei a colocar realmente. Eu estava vivendo uma crise de identidade muito forte. E eu questionava isso. Mas eu pedi a Deus, eu quero sentir esse amor, Espírito Santo. Eu quero viver esse amor. E para a glória de Deus, foi o que o Senhor pediu para me ministrar nessa noite, falar sobre isso. Que ainda que uma mãe se esqueça de um filho, diz o Senhor, eu jamais me esquecerei de ti. Jamais me esquecerei de ti. Deus está atento a tudo que tem acontecido na sua vida. Nada tem passado de qualquer forma. E o cuidado dele sobre nós é constante. Às vezes no silêncio Deus está falando com você. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, queridos. Vamos caminhar para o final. O pessoal da banda está aí, vamos encerrar. Vamos adorar o Senhor para encerrar com alegria. Eu queria aproveitar nesse momento, debaixo desse céu, sabe, de gratidão a Deus. Meu irmão, você sabe, nós estamos aqui em casa hoje, não temos ninguém de fora, né? Sim, mas estamos em casa. Glória a Deus pela vida de alguns irmãos que não puderam estar aqui hoje, mas que talvez nos assistiram ou vão nos assistir de alguma forma. E esse momento é um momento nosso, onde a gente adora o Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, sabe, com a nossa... A gente tem orado, e peço para você também, temos orado sim nesse sentido, e peço para você orar também, para que a gente, Deus nos dê a direção, se a gente aluga um lugar fora, continua aqui, né? Não importa o lugar, como eu falei hoje, não é a geografia, é aquilo que a gente é. Mas vamos estar orando, que se Deus preparar um lugar para nós, para a gente começar a plantar, é o mês da semente, não esqueça disso. Planta na sua vida, planta nos seus filhos, não só financeiramente falando, mas planta amor, planta honestidade, planta sinceridade, planta restauração, planta. E meu irmão, faz o ato profético. Você não trouxe a sementinha, né, Dan? Deixa em cima do balcão lá. Quem não pegou, depois a gente dá, quando a gente encontrar aí, a gente tem a sementinha ainda. A gente faz o ato profético. Eu não vejo a hora que as minhas crescem lá para mim mandar foto no grupo. A sementinha. Hã? Plantou? Ah, legal. Amém? Vamos adorar o Senhor e peço, coloque aqui, Sara, por favor. Você que vai ofertar, dizimar, enquanto a banda se prepara aí, você que vai fazer seu Pix,
ou se você vai ofertar com uma maquininha, não sei nem se o pessoal vai usar maquininha, faça com alegria no seu coração. A Bíblia é muito clara nesse sentido. Não faz nada forçado não, mas faz com alegria no seu coração. De ofertar na casa do Senhor, dízimo você dá na igreja que você é membro, oferta onde Deus colocar no seu coração. Nós estamos vivendo um tempo que eu creio que vamos experimentar o melhor de Deus. Eu creio que ouviremos e veremos muitos testemunhos nesse lugar. Glória a Deus. Está pronto para adorar o Senhor? Aleluia. Gente, participe do GC. Nossa, o GC quarta-feira foi muito legal. Quarta-feira a gente compartilhou, conversamos bastante. Foi mais um discipulado, né, Eric? Ali, Eric Letícia ali, foi mais um discipulado. Então, participa mesmo. Nós temos o GC virtual e o GC presencial, que é na casa do Rodrigo e da Camila. E é uma bênção. E eu até sugiro, quem participa do online, pega um dia, vai lá na casa do Rodrigo, vai lá participar lá no dia online e vai participar do presencial, que é bênção. E vice-versa, amém? Vamos adorar? Eu vou desligar, tá? Não vou cantar, vou ficar tranquilo. Vamos orar, gente. Isso, para agradecendo ao Senhor. Aleluia. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque ainda que nós não possamos ver as colheitas, Pai, nós sabemos que elas existem, Senhor. Que o Senhor já plantou, Senhor, que nós já plantamos e o que nós vamos colher, Pai, porque o Senhor é um Deus bom, Pai bom, e nós te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que nós plantamos, Senhor. Pai, porque tudo é teu, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha trazer discernimento a nós, Pai, para todo esse dinheiro, Senhor, seja consagrado ao Senhor, Pai, ser usado na tua casa, para o teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos, Senhor, que nós iremos crescer, expandir, Senhor, em todas as áreas das nossas vidas, Pai. Nós cremos porque nós temos uma palavra vinda do Senhor para nós, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Por termos uma casa de oração, Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigada pela vida de cada irmão. Que nós possamos ir para casa, descansar e começar a semana, Senhor, na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos, de hoje para todos sempre. Todos dizendo Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Deus para
Vá na paz, queridos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Acho que só vocês estão